tem durante todo o dia uma temperatura bem elevada, na casa dos 28 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para a hora do jogo para Atlético e Tombense. Será o quarto jogo entre as equipes no Almeidão. O Galo até aqui venceu 2 vezes e perdeu uma. As duas aconteceram no ano de 2013. Galo 2-1 e Galo 2-0. Os dois times se enfrentaram mais de uma vez em 2013 por conta já de fases decisivas do campeonato. Em 2019, os times se enfrentaram de novo no Almeidão e o Galo perdeu. Eu me lembro que naquele jogo o Levir Coupe era o técnico do Atlético e levou um time C, não foi nem um time B. Foi um time bem reserva, bem C mesmo, e o Galo perdeu por 1-0. Esse jogo foi o último entre as equipes no Almeidão. Ano passado, 2020, a final do Campeonato Mineiro foi justamente entre Atlético e Tombense, mas por conta de não ter condições de receber o VAR, o estádio em Tombos, os 2 jogos da final foram realizados no Mineirão. O Atlético se sagrou campeão mineiro. Para hoje, o Galo, daqui a pouco, deixa a sua concentração, o Hotel Pedra Dourada, o Hotel Dourada Parque Hotel, em Pedra Dourada, cidade vizinha a Tombos. A saída está prevista para 7 horas da noite, daqui a pouco, cerca de 40 minutos. São cerca de 30 minutos o trajeto até o estádio. E o Atlético, depois do jogo, tem o jantar e a delegação vai pegar a estrada, hein? Na madrugada, 180 quilômetros, deixando Tombos rumo a Campos dos Goitacazes. Um trecho aí de ônibus, 180 quilômetros, e às 4h30 da madrugada tem o voo fretado retornando para Confins, com desembarque às 6 horas da manhã. Então, madrugada depois do jogo, o Atlético estará voltando para casa durante toda a madrugada, já chegando durante a manhã em Belo Horizonte. Por conta disso, não tem treino no Galo nesta sexta-feira para esses jogadores que estão relacionados para o jogo contra o Tombense. É bom a gente destacar para o torcedor que Diego Tardelli, Hulk e Nátio Fernandes ficaram em Belo Horizonte aprimorando forma física. Tardelli, até uma questão mesmo para preservar, o jogador reclamou dores na coxa esquerda no último jogo, na estreia do Mineiro, deve e vai voltar domingo normalmente. O Hulk deve fazer a estreia contra o Uberlândia, 8h30 da noite no domingo. E o Nátio Fernandes, o nome não está no bid por enquanto, e o Nátio também vai depender aí de um período maior para se condicionar fisicamente. Só tem um treino, então, sábado antes do jogo contra o Uberlândia, com a logística mais complicada. Em Tombos, o Atlético vai voltar amanhã e depois tem esse jogo contra o Uberlândia. Mas para o duelo de hoje, provável escalação do Atlético. Teremos 2 novidades no time. No gol, Rafael. Rafael que não joga desde aquele surto de Covid no Atlético, quando o Everson, titular do Sampaoli, ele pegou o Covid e o Rafael naquele momento não. Ele jogou algumas partidas e depois desta fase não jogou mais, ficava só no banco de reservas. No fim de semana o Vitor se despediu. Então o Rafael, a partir de hoje, tem esta nova oportunidade no gol atleticano. E no ataque, como não tem o Tardelli, a tendência é que jogue o Echaporã. Eu tô apostando no Echaporã porque o jogador entrou muito bem, né? Contra a URT, fez um golaço no Mineirão no último domingo. E aí o Marrone seria uma função diferente, aí seria centroavante. Já jogou assim também com o Sampaoli várias vezes. O Marrone com o Savinho e também o Echaporã. Por isso, manchete hoje da turma do bate-bola, o Galo apostando na juventude, principalmente no seu ataque aí com o Marrinho, com o Savinho, com o Echaporã, se for confirmado mesmo, e o Marrone, que também é jovem, né? É um pouco mais experiente que esses outros dois, mas também é bem jovem o Marrone. Vamos saber do adversário, então, o Tombense, que na estreia jogou fora de casa e busca a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro, tentando estragar a vida do Atlético hoje, Álvaro Damião. Boa noite. Boa noite, Cláudio. 6 horas com mais 21 minutos. Boa noite, Cirilo, Léo Figueiredo. O detalhe é que o Tombense empatou fora de casa na primeira partida com a Caldense. Aí poderiam falar, o empate, só que foi a Caldense que ganhou do Cruzeiro ontem em Belo Horizonte. Então foi esse empate que conseguiu o Tombense jogando fora de casa. E hoje busca a primeira vitória na competição.
joga contra o Atlético. O técnico Bruno Pivetti ainda não confirmou o time, mas não deve sair desse que a gente vem anunciando aqui na Itatiaia. Felipe, David, Wesley Marte, Matheus Lopes e João Paulo, Rodrigo, Marquinhos e Gemerson, Keké, Rubens e Kaique. Daqui a pouco vem a confirmação da equipe. A aposta do Tombense é no atacante Rubens. É esperar para ver a escalação que sai daqui a pouquinho. Muito bem, 6h22, o Tombense que tem aí um bom investimento dos times do interior, vem sendo aí, principalmente nos últimos anos, aquele que incomoda mais, que vem chegando mais para as fases decisivas do Campeonato Mineiro. Prova disso, final do ano passado, o Tombense, que tem o seu presidente, o Lani Gavioli, tem um grupo de empresários também por trás, né? O Eduardo Duran, é um time muito forte há muito tempo. E principalmente desde quando chegou no Campeonato Mineiro do módulo 1, não caiu mais, né? Sempre forte aí o Tombense. O Lucas Gonçalves, técnico interino, Léo Figueiredo, falou na entrevista essa semana o seguinte, que não vai mudar as características do Atlético. O time do Sampaoli jogava igual, dentro e fora de casa. Eu já vi algumas mudanças no jogo, um time um pouco mais precavido diante da URT. Eu acredito que nisso aí o Lucas vai mexer um pouquinho, principalmente porque o time do Sampaoli perdia muito fora de casa, porque ficava muitas vezes exposto, Léo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Esse é um equilíbrio que o Atlético precisa encontrar, seja com o Lucas Gonçalves nesse período, daqui a pouco com o Cuca, um time que seja mais equilibrado na relação ataque e defesa. O time do Sampaoli era um time que tinha muito ataque, apesar de na reta final ter muita posse de bola e não conseguir transformar esse ataque em situações de gol, mas que sofria muito na defesa. Deixava alguns espaços e que também na reta final essas situações aconteceram mais. Só que é um time diferente, são características diferentes. O adversário, o Álvaro Damião, fez uma observação precisa. A gente, no início de Campeonato Mineiro, a gente vai reconhecendo cada time, né? Porque o futebol mineiro, a turma do interior faz o futebol com muita dificuldade. Então, na maioria das vezes, a gente vai conhecendo os times. Às vezes tem alguns jogadores que a gente já está acostumado, mas a gente vai vendo o desempenho e vai conhecendo o trabalho dos times. O Tombense é vice-campeão mineiro. O Tombense disputou o último título do Campeonato Mineiro. E nos últimos anos, sempre tem dado trabalho. E o Álvaro lembrou bem, começou com um empate contra a Caldense, que jogou ontem contra o Cruzeiro, eu transmiti o jogo, bom time da Caldense, muito bem organizado. Então, logicamente que a gente olha para os reservas do Atlético, para os garotos, o Galo coloca em campo um time muito forte, mesmo sem ser a sua primeira linha, mas terá pela frente um dos adversários mais encardidos do interior do futebol de Minas Gerais, Cirilo. Pois é, Léo, é importante ressaltar isso, né? O Tombense tem feito, já nos últimos anos, um trabalho realmente de consolidação. O mais importante para equipes como o Tombense é ter uma divisão, ter a garantia de que vai ter um calendário. E o Tombense, até me recordo que no ano passado, o presidente Lani Gavioli esteve aqui na Itatiaia, no Bastidores, e ele dizia que talvez fosse a hora do Tombense dar um passo importante de se fixar. Não conseguiu acesso nessa última temporada, é verdade. Ficou muito perto de se classificar da primeira para a segunda fase da Série C, mas realmente tem que ser um time elogiado, um time observado, porque todos os anos tem feito um bom trabalho dentro do que pode, não atrasa salário, cumpre tudo certinho, então é um caso que tem que ser elogiado sim. Cláudio. E tem um bom centro de treinamentos também, recente, né? Que a equipe conseguiu construir. O estádio também tem um dos melhores gramados, viu? Gramado não é problema pro Tombense. A gente viu ontem, eu acompanhava o jogo do América, o estádio municipal, radialista Marilene Juiz de Fora, com um gramado bem largado, né? Uma situação bem difícil lá pro jogo. O estádio Almeidão não tem esse problema. A bola rola solta para esse Galo e Tombense. Eu falei do time, mas eu não falei a provável escalação. Então, o Rafael é o goleiro, Mariano pela direita, Igor Rabelo e Gabriel a zaga e o Dodô na esquerda. Dylan, o Caleb e o Zaratio no meio campo. O meio campo que já jogou contra o URT, e esses três foram elogiados pelo Lucas Gonçalves, mesmo não tendo aquele volantão mais fixo, né? Mas segundo o Lucas, eles deram conta do recado. Savinho, Marrone e Chaporã ou Felipe, é esse o provável
Atlético para o jogo de logo mais. O detalhe importante é que o técnico do Atlético hoje é o Lucas Gonçalves, mas a Itatiaia apurou que nas próximas horas uma reunião de videoconferência do presidente Sérgio Coelho com o técnico Cuca pode selar a contratação de Cuca e o treinador ser anunciado aí nas próximas horas, amanhã, como o treinador atleticano. Íamos falando aqui durante essa semana que teve um acordo, uma reunião importante na terça-feira com o representante do Cuca, mas agora vai ser com o próprio treinador para definir aquelas questões finais, e o Cuca deve chegar no início da próxima semana para ser treinador do Atlético. E aí já começar o trabalho junto com os titulares que se apresentam na segunda-feira. Portanto, reunião por videoconferência em termos de 6h27. É o que temos, né, nesse tempo de pandemia, Cirilo, para a reunião de videoconferência lá do Cuca com o presidente do Atlético. Para eu fechar, o Galo renovou o patrocínio com a Multimarcas Consórcios por mais uma temporada até o fim deste ano. Permanece na parte frontal superior da camisa do time principal do Atlético e também na parte superior das costas do uniforme do time feminino do Atlético, Multimarcas Consórcios, que tem como proprietário o conselheiro, já disputou a eleição no Atlético, o Caseca, o Fabiano Casecas. E hoje é aniversário de 2 ídolos da torcida do Atlético, campeões pelo Galo, Dadá Maravilha, segundo maior artilheiro da história, o Rei Dadá, 75 anos, soprando velhinhas, e também o Marcelo Oliveira, 66 anos, o Marcelo Oliveira, que além de jogador, campeão pelo Galo, foi recentemente técnico do Atlético também. João Vitor, Cirilo, 9h, estaremos com o Milton Naves, com o Edu Panzi e com o Álvaro Damião, para Galo e Tombense, Cirilo. Estaremos nessa, Cláudio. Grandes nomes, né, Léo Figueiredo? Aniversariantes aí do dia. Grandes nomes não só do Atlético, mas do futebol em geral, né? O Marcelo e o Dario. Sem dúvida alguma. O Dario não é um centroavante do Atlético. O Dario é um centroavante de seleção brasileira. Dadá é um personagem do futebol. Parabéns pra você, Dadá, que é muito querido. E pro Marcelo Oliveira, que só é campeão brasileiro pelo Atlético como jogador, campeão brasileiro pelo Cruzeiro como treinador, campeão nacional com o Palmeiras também. O Marcelo Oliveira, que também é uma figura de uma educação e de uma competência incrível. Um grande dia esse, um dia pesado de aniversário esse, viu? Sem dúvida, Léo. Antes do intervalo, rapidamente, o Cláudio falou sobre técnico, que pode ser uma definição, já pode estar chegando o Atlético a isso. Queria que você avaliasse, Léo, a importância disso, de definir rapidamente um técnico. Felizmente para o Atlético ele não vai ter que jogar pré-Libertadores, né? Ou que ficou conhecido como pré-Libertadores, que na verdade é a segunda e terceira fases, antes da fase de grupos. Tem no fim de semana, por exemplo, o Fluminense e o Grêmio observando para jogar já na quarta-feira. O Atlético não vai ter isso. Mas é importante definir rapidamente essa situação, Léo? Sinceramente, não. Eu acho que cai melhor pro Atlético se o Cuca realmente já acertar, se já ficar decidido. Quanto mais tempo o novo treinador tiver, ótimo. Mas o Atlético não tem de se apressar para isso. O Atlético tem um bom trabalho, tem um bom elenco, tem um Campeonato Mineiro que é sim para colocar os jovens, que é para fazer testes. A hora da cuíca roncar é Campeonato Brasileiro e Libertadores mesmo pro Galo. Então, não precisa ter pressa. E, inclusive, me parece que estão dando até esse tempo ao próprio Cuca, né? Que está com uma situação de saúde na família, a mãe internada e tudo. Não tem que ter muita pressa, não. E como tudo caminha para que seja o Cuca, com certeza conversas já estão acontecendo. Se vai contratar mais um, se não vai, se tem esse, gosta desse, daquele. Isso tudo já pode ser feito por telefone. Então, não há de se correr para contratar, para anunciar o Cuca, não. O Atlético está com um trabalho bem feito. Tá certo, Léo. Turma do bate-bola pela Itatiaia, em instantes, Emerson Romano e o América. A gente sabe que para toda panela tem uma tampa, para todo chinelo tem um